Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E agora a gente vai falar sobre o primeiro episódio da terceira temporada de The Orville, que voltou e nos recebeu de braços abertos aí com um episódio excelente para nos abraçar quando a gente está entrando de volta nesse universo que a gente ficou um tempão longe aí, porque deixou de ser Fox, voltou a ser Fox, atrasos de produção, enfim. Voltou a ser Fox? Não, virou Hulu, né? Esse rolo todo que aconteceu. Mas enfim. Logo de cara a gente tem aí uma lembrança, né, do Norm Macdonald, né, que faleceu no final do ano passado e que dublava o Yaphet, né, mas parece que existem gravações ainda e vão poder continuar usando a voz dele como Yaphet por mais algum tempo aí, vamos ver quanto extra ele ainda gravou, né, mas enfim. O tema do episódio é um tema excelente, né? Cheio de meandros ali, cheio de coisas pra gente discutir, pra gente tentar olhar mais de perto. Então vamos lá. O grande plot do episódio o pessoal está ressentido com o Isaac, né? Está incomodado com a presença do Isaac a bordo após os eventos ali da saga da identidade quando teve a guerra com os Kaylons lá no final da segunda temporada. Então, ok, esse é o grande problema. As pessoas não querem ter um Kaylon a bordo, porque os Kaylon, ele foi o traidor, ele foi o cara que causou todo o problema. E mesmo que ele tenha se redimido e salvo todo mundo, as pessoas ainda só conseguem enxergar ali o grande problema. Todo mundo tem pessoas que morreram, todo mundo perdeu familiar, todo mundo perdeu amigo, todo mundo perdeu, enfim, alguém importante na sua vida particular. Então todo mundo se incomoda ali com a presença do Isaac. Excelente ponto de partida aí do episódio. E aí eles começam introduzindo aí a nova personagem, né, a Burke, que ela é a pessoa que de frente, assim, tá sempre falando abertamente o quanto ela desgosta da presença do Isaac, o quanto que ela gostaria que o Isaac não estivesse ali. Ok, ela meio que representa a vontade da maioria, né, de pelo menos a grande maioria. E quando escrevem lá, né, assassino, né, dentro do laboratório lá do Isaac, automaticamente pensam que é ela. Depois, com o passar do episódio, a gente vai descobrir que não foi ela que escreveu lá, pintou assassino na parede, e foi, na verdade, o filho da doutora Finn. Então, esse é o grande plot, né? Quando confrontado, ele vira e fala na cara do Isaac: Isaac, eu gostaria que você não estivesse aqui, ninguém gosta de você e tal, não sei o que lá, eu gostaria que você morresse, né? E isso é estopim ali pro Isaac cometer suicídio, né? Esse é o grande ponto aí do episódio. Então é um episódio que vai falar sobre ressentimento, sobre bullying, sobre suicídio. É isso que o episódio tá discutindo. Logo, a cena do suicídio em si é muito forte, assim, porque o Isaac, ele é a pessoa mais lógica que tem, né, pessoa. Então o que ele vai fazer? Ele vai terminar as coisas que ele estava fazendo antes, né? Então ele vai e deixa um relatório, fala: vocês conseguem melhorar a nave assim, conseguem melhorar o motor da nave assada, vocês conseguem fazer isso, isso e isso. Eu desejo o meu melhor para a família Finn. E ele dá uma descarga eletromagnética no cérebro dele ali e ele apaga. E o episódio vai correndo em cima disso, né? Vai lidando em cima disso de todas as maneiras possíveis, porque como que as pessoas isolarem, né, o outro porque nós não gostamos de você, nós não gostamos daquilo que o seu povo fez, né, como no caso do Isaac, e o Isaac também de forma direta, né, consegue criar esse ostracismo assim em cima da pessoa, e a pessoa se sente tão isolada, e isso sempre expandido ali, né? Porque o Isaac é um robô, então o Isaac não sente, não tem sentimentos, né? Ou
não demonstra ter, né? Então a questão também que o episódio coloca é, não, ele não tá demonstrando, ele fala que não tá sentindo nada, fala que tá tudo em ordem, não, eu não sinto dor, eu não sinto nada quando vocês falam isso, né? E justamente essa é a imagem quando a pessoa tá sofrendo, quando a pessoa tá lutando, tendo algum conflito interno, geralmente ela tenta transparecer ali uma imagem de que não, tá tudo em ordem comigo, tá tudo bem, tá tudo perfeito, né? A pessoa não sai colocando para fora tudo que é o problema, tudo que ela tá sentindo, tudo que ela tá enfrentando. Então, o episódio coloca isso justamente no Isaac, que é o cara que não tem sentimentos, né? Não, aspas, né? Não tem sentimentos. Então, eu acho super interessante como isso é feito. O episódio dá continuidade em como que as diferentes pessoas da tripulação lidam com isso, enquanto existem pessoas que meio que, ok, era melhor mesmo isso, a tripulação em si começa, a grande parte da tripulação também começa, ok, mas a gente não queria que ele morresse, né, e eles colocam esse ponto do suicídio. Suicídio sempre é uma coisa aparentemente sem sentido, né? Não, foi do nada, né? Não, a gente não esperava, a gente não imaginava que fosse acontecer, né? Porque é justamente essa imagem que as pessoas sempre têm, né? Não, o suicídio aconteceu do nada, né? Ele não demonstrava nada que pudesse levar a isso, né? E justamente por ser um androide, né, espelha muito bem essa sensação, né? Não, ele não tinha sentimentos, como é que a gente ia saber, né? Então, isso é colocado no episódio. Então, essa imagem do veio do nada, o cara simplesmente foi lá e tirou a própria vida do nada, não existia nada que pudesse nos indicar que esse seria o desfecho da história, né? O episódio continua se desenvolvendo e em determinado ponto eu já estava acreditando que, ok, eles realmente mataram o Isaac no primeiro episódio, assim, esse vai ser o fim, será o fim da história do Isaac, até porque Orville é uma série que ainda não começou a se desfazer, né? Começou a recontar coisas. As opções que eles tomaram de roteiros, as opções que eles tomaram de história, eles nunca voltaram atrás, né? Então eu tava com essa de, ok, o Isaac vai realmente morrer. Eles mataram o personagem nesse primeiro episódio, aí no retorno da terceira temporada. Aí o Lamar tá lá de namorinho lá com uma alienígena lá que faz parte da tripulação e tal, e aí na conversa com ela, e eles têm uma discussão a respeito da morte também, né? Tem o que eles acreditam, né? O povo dela, o que eles acreditam a respeito do suicídio e tal, e no meio dessa conversa o Lamar tem uma epifania ali, ele acredita que tenha encontrado uma maneira de trazer o Isaac de volta, né? Isso obviamente é espelhado que antes o filho menorzinho da Doutora Finn vai no holodeck deles lá e tem um Isaac simulado, existe a discussão do luto, né? O quanto que as pessoas tentam prolongar a existência da pessoa através de maneiras fantasiosas, né, que causam mal para a pessoa que ficou para sofrer, né? A grande questão, na hora que a pessoa morre, o sofrimento daquela pessoa termina, mas começa o sofrimento dos que ficaram, né? Então a pessoa que fica tem que lidar com o luto e não existe maneira certa nem errada de lidar com o luto, mas existem maneiras que são danosas para nós mesmos, né? Então a gente tem que encontrar uma maneira de ter o nosso luto sem que nos danifiquemos no processo, né? Então essa é a grande discussão. E a Doutora Finn vai lá e coloca que, olha, recriar o Isaac aqui no holodeck é uma coisa ruim que pode te causar dano. Você precisa aprender a lidar da maneira real, não de uma maneira fantasiosa. Que isso conversa aí com o tema de Jornada nas Estrelas, né? Desde o primeiro piloto negado, né? Lá a jaula, né? Com o primeiro episódio do Pike, né? A luta entre a realidade e fantasia, né? Então, Orville mais uma vez negociando aí com os temas de Jornada nas Estrelas que foram estabelecidos 50 anos atrás. E
o episódio continua essa saga aí agora do Lamar. Olha, existe essa possibilidade aqui. A personagem nova, e o Lamar fala, eu preciso de uma pessoa que enxerga em 4 dimensões, né? Eu não posso deixar o computador da nave fazer isso sozinho. Esse de enxergar em 4 dimensões já foi estabelecido lá atrás com essa personagem nova, a Burke, que ela é uma pessoa que tem essa habilidade, né? Falam que ela enxerga em 4 dimensões e tal. Quando o Gordon tá lá testando a nave nova, né? O Pterodon, né? O pterodátilo deles lá, que é tipo um caçazinho que eles têm agora a bordo ali da Orville. Burke, que justamente não é a favor de reviver o Isaac, fala, não, eu não vou fazer, não quero fazer. Então existe mais essa discussão de o que fazer? A gente pode obrigar a pessoa a ajudar o outro? Não pode obrigar a pessoa a ajudar o outro, né? E se ela não quiser ajudar, né? Ela está no direito dela de negar, né, ajuda para o próximo se ela não gostar daquela pessoa ou não gostar do povo que aquela pessoa faz parte, né? Que é o caso. Ela fala, não, é um Kaylon morto, eu não vou reviver um Kaylon, né? E então existe essa discussão toda. E eu acho legal também que quando o Mercer tá ali pedindo para ela ajudar, ele ainda coloca, olha, eu acho que você tem que parar com essa história de querer ter exclusividade de sofrimento, né? Você não é a única pessoa que sofreu, né? Então para de achar que o sofrimento é exclusividade sua, é um problema só seu. Todo mundo sofre, todo mundo perdeu gente, mas a gente tem que seguir a vida, né? Prove então que você é melhor do que os Kaylon, prove para o universo que você valoriza a vida, que você se importa. E ela não arreda o pé, não. Orville sempre tem essa característica de não existe resposta fácil para as coisas, né? Orville bate sempre nessa tecla. Olha, por melhor que tenha sido o seu discurso, Mercer, bacana, mas eu não mudei de ideia, não. Boa sorte com as suas aulas de retórica, mas eu continuo acreditando no que eu acreditava antes. Você pode falar super bem aí, mas não vou. E as pessoas não arredam pé, assim. Eu acho interessante como eles trabalham os roteiros em cima dessa característica principal. A gente já viu isso nas 2 primeiras temporadas diversas vezes. Ótimo discurso, mas eu não mudei de ideia, né? Então eles continuam batendo nessa tecla, nesse estilo de narrativa que eu acho super interessante. Mas lá na frente eles são atacados por uns Kaylons e tal, não sei o que lá, cena de ação, que para demonstrar o novo orçamento ali que a série tem, né, para conseguir produzir essas cenas de ação e tal, ótimo. E com isso eles têm um problema agora, que eles estavam mantendo o chipzinho lá do Isaac em estase para conseguir prolongar ali o tempo que eles tinham para desenvolver alguma coisa para poder salvar o Isaac, né, para poder convencer a menina a ajudar a salvar o Isaac e tal. E agora, com esse ataque dos Kaylon, o Isaac tá perdendo, a chance está diminuindo, né? A janela está fechando, eles precisam agir agora. E o Mercer fala, então agora eu tô te ordenando, né? Eu não tô mais pedindo, é uma ordem, vai lá e ajude. Ele fala, e ela fala, eu não vou ajudar. Não vou. Então ela é dispensada do serviço ali. E nessa ela vai pra cafeteria ali da nave, e o filho da doutora Finn vai falar com ela, né? E aí nessa conversa ele fala, né, para ela que ele tá morto por minha causa, né? E ela tenta ainda argumentar, não, mas a escolha foi dele, ele se matou e tal, é a escolha dele, não, a gente sempre tenta procurar culpados, né? E por outro lado ele fala, sim, mas ele só se matou porque eu fui a gota d'água, né? Eu falei para ele que eu gostaria que ele tivesse morrido, né? E ela ainda coloca, né, num outro ponto dessa mesma conversa, que ele é muito novo para se tornar o que ela é, né? Então ela é um pouquinho mais velha, ela também menina, mas ainda um pouquinho mais velha que ele, já vendo que, olha, talvez eu não esteja me tornando a melhor pessoa que eu posso, mas eu posso tentar evitar que esse menino siga o mesmo caminho, que eu não seja uma pessoa tão rancorosa, não seja uma pessoa tão ruim quanto eu estou me tornando, né? Então ela ainda tenta, né, desse lugar que ela sabe que ela pode estar errada, que ela talvez esteja errada, que, né, ela começa a sentir, né, o que está acontecendo, o que ela realmente está fazendo, ela tenta afastar ali ele para
desse caminho, né? Olha, não segue o mesmo caminho que eu, não, né? Faz o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Esse é o conceito. E no fim da história ele acaba falando para ela assim: eu odiei ele, eu tava com raiva dele, eu odiava ele, mas eu não queria que ele tivesse morrido, né? E isso é meio que o motivo para ela. Ok, eu vou ajudar. Então ela, nesse ponto, acaba ajudando, conseguem reverter o processo, revivem ele e o Isaac, né? Então deixa de ser a discussão do, olha, foi um suicídio foi uma tentativa de suicídio. Eles conseguiram salvar ali o Isaac no final das contas, né? Conseguiram revivê-lo, né? Salvá-lo. E agora a discussão do episódio é outra, né? Como que a gente vai lidar com isso, né? Ele é um sobrevivente de suicídio, né? Como que o mundo ao redor, e como que a gente vai garantir que ele não tente fazer isso de novo? E aí entra a doutora Claire como psicóloga ali, ela falando, olha, eu sou psicóloga de seres biológicos, né? Eu não tenho precedente para o que a gente está fazendo aqui, mas eu preciso saber que você não vai tentar fazer isso de novo, né? E ele, através da lógica dele, tenta argumentar de que ele é melhor morto, né? Que o mundo ao redor dele seria mais efetivo sem a presença dele. E ela fala, olha, mas você... Então ela enxerga ali um caminho, né, falando, ó, ele só vai atender na lógica, né, então ela fala, eu sou a pessoa mais experiente, ela argumenta em cima, né, eu sou a pessoa mais experiente, eu conheço melhor as coisas, então eu tô te garantindo que você está errado, você confia em mim, né, e aí ele acaba confiando, ela fala, ó, se você tiver alguma ideia dessa, começar a pensar nisso de novo, você vem falar diretamente comigo, né, e ele promete ali que vai falar diretamente com ela. Nesse mesmo diálogo tem ali uma das melhores frases do episódio, não, é a melhor frase do episódio, né, e um tema super legal, que é justamente as pessoas odeiam os Kaylon, né, mas elas não necessariamente têm que te odiar, né, é muito fácil desumanizar a distância, mas quando a pessoa está próxima, né, aí é a frase, né, é muito mais difícil odiar de perto. Então o que ela quer dizer com isso, né, você pode não gostar daquele pessoal que está em guerra conosco, mas quando você pega a pessoa, o indivíduo, e traz para perto, e tenta conhecer aquela pessoa, e tenta conhecer aquele ser único, aquele indivíduo, essa pessoa que é humanizada agora é muito mais difícil de odiar. Você não consegue odiar uma pessoa que você consegue conversar, que você consegue entender quem é, como pensa, o que faz essa pessoa sofrer, e às vezes é a mesma coisa que aquilo que te faz sofrer, né? Então traz essa pessoa próxima. Então é o processo de humanização do inimigo, né? O inimigo, a gente é um ser desumanizado, a gente não sabe o que é, aquele negócio que a gente não gosta, mas esse cara aqui é humano, né? Ele é igual a nós. Então, mais uma vez, é o processo de humanização. Então é o robô, né? É o androide que agora está nesse processo de se tornar humano, né? Mais um tema aí que sempre é muito forte em Jornada nas Estrelas, né? Esse papel do estranho, né? Então que busca a própria humanidade, Spock, Data, o Doutor, enfim, todos esses personagens que tomam essa característica, né? O Odo, né? Então sempre é o estranho que busca a humanidade. Então aqui em Orville é o Isaac, né? Tentando encontrar o espaço dele como humano. E a doutora Claire ainda tem a discussão interna dela de como que eu posso amar esse cara, né? Eu não sei se eu amo ainda esse cara, se eu não amo. E o que vai acontecer, né? Se eu começar a cutucar os meus sentimentos, o que eu vou fazer com o que eu descobri, independente se eu ainda amo esse cara ou não amo mais esse cara, se eu estou do lado dele ou se eu não estou do lado dele, o que eu vou fazer com o sentimento que eu encontrar? Porque nesse momento ela diz que ela estava com uma cabeça ali seca, né? Ela não tinha opinião nenhuma, ela estava sem sentimentos, né? Então aí nesse processo de adquirir sentimentos, ela estava no sentido oposto, né? Ela estava tão amortizada pela situação que ela não tinha sentimento nenhum. Então é uma situação muito ruim de se estar também. E um detalhe rápido que eu esqueci de falar é o nome do episódio, né? Electric Sheep, né? Ovelha elétrica, fazendo referência direta aí ao livro do Philip K. Dick, né? Do Android Dream of Electric Sheep, né? Sonham os androides com ovelhas elétricas, que é o livro que deu origem para o filme Blade Runner. E o último detalhezinho é a última cena, onde o filho da Claire vai a princípio falar com o Isaac, né? Encontra o Isaac ali trabalhando e fazendo as coisas dele, e ele entra
e ele vê o Isaac trabalhando e você fala, eles vão ter um último diálogo, né? E o diálogo não acontece, né? A gente vê um sorriso de canto de boca assim, tipo, tô feliz que o cara tá aí, né? Tô feliz que ele não está morto, né? E às vezes a pessoa não consegue falar, não consegue se comunicar naquele momento, e só o fato do outro estar vivo tem que bastar, porque é só o que ele consegue. Às vezes as palavras não são o bastante ali para dizer para transmitir o que ele está sentindo, né? Então esse diálogo vai ficar para frente, eles vão se comunicar, obviamente, na série. Agora a gente quer ver esse encontro dos dois, né? Esse reencontro dos dois. Mas eu achei muito legal como eles resolveram que às vezes não tem o que falar, né? Às vezes as palavras não são o bastante. Enfim, um episódio excelente, um episódio de altíssima qualidade. Esse tipo de arco de história, esse tipo de conflito do como que eu vou me aproximar do meu inimigo, e não, eu só lembro de ter visto muito bem escrito em série de ficção científica lá em Babylon 5, e demoraram 4 temporadas, 5 temporadas, a série toda tem 5 temporadas, mas demoraram 3 ou 4 temporadas para resolver esse tipo de conflito, e como que duas pessoas que estavam em guerra, que se odiavam, conseguiriam se tornar amigos, ou um respeitar o outro, se aproximarem, né, estarem próximos um ao outro. Só lembro de ter visto isso nesse nível de escrita, nesse quilate de escrita lá em Babylon 5, e isso não é um elogio leviano que eu estou fazendo. Babylon 5 é talvez a melhor série de ficção já escrita na história da televisão. Então, assim, não é um elogio qualquer que eu estou fazendo aqui, não. Muito bom esse episódio, excelente escrita. Enfim, o Seth MacFarlane aí mostrando que ele escreve ficção científica de verdade, assim, não escreve só os episódiozinhos de comédia como queriam vender a série lá atrás. E quando ele resolve fazer comédia, faz muito bem, porque a série sempre tem episódios e cenas engraçadíssimos. Então vale muito, muito a pena assistir. Enfim, estou empolgadíssimo. Semana que vem vai ter mais. Eu assisti esse episódio com um aperto no peito, assim, porque é muito, muito bom. E, enfim, tô com um sorriso no rosto, porque estou esperando semana que vem pelo próximo episódio, segundo episódio da terceira temporada de The Orville. Então é isso aí. Obrigado por me aturar por mais um episódio, e nos vemos no futuro.